Abra sua Bíblia comigo, agora de manhã, no texto de Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Vai ser muito rápido, meus irmãos, não vou cansar os irmãos, vai ser uma breve abordagem aqui, porque o texto também é muito rico e não dá para a gente se aprofundar tanto assim nessa riqueza. Eu quero apenas apontar algumas coisas. Então, abra aí a sua Bíblia comigo, Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Deixa a sua Bíblia aberta aí. A gente não vai fazer a leitura agora do texto, porque eu queria lembrar você que a gente mais uma vez está chegando no Natal. Chegamos no final do ano. O Natal fica sempre a uma semana, né? Essa dica eu nunca, não sei nem com quem eu aprendi, mas o Natal é exatamente, cai no dia, uma semana antes da virada do ano, né? Então, domingo que vem já será dia 1º de janeiro. Então, a gente já está naquele clima, né? Embora esse ano a gente está tendo esse desafio de se reunir, depois dessas fortes alegrias e frustrações desse ano. Quantas, né, meus irmãos? Que ano foi esse? 2022 vai ficar aí marcado na nossa história, né, de todo mundo. Mas o interessante é que o estudo da nossa EBD falou justamente sobre isso, meus irmãos, sobre esse desafio de manter uma família estabilizada. Se reunir a família nos últimos anos em torno da mesa do Natal, das festas, da virada de ano, tem sido desafiante, desafiador. Mais do que nunca, isso tem se repetido e tem acontecido na nossa vida nesse ano. Então, meus irmãos, eu queria que eu e você, que nós juntos notássemos como ainda é possível manter a família unida, estabilizada no Senhor. Para isso, vamos olhar para esse texto. Eu vou usar aqui o texto da Nova Versão Transformadora. A gente já tem adotado há algum tempo, é uma versão muito fácil de entender. E eu vou fazer, então, a leitura do texto. Acompanhe comigo aí, versículos 1 a 4 de Efésios. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o correto a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém? Hoje de manhã, meus amados, eu queria falar sobre os suportes de Deus para a família. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos nessa manhã, porque temos a oportunidade de estar aqui e ter certeza, Pai, que não existe tempo perdido, que não existe, Pai, atenção desperdiçada quando os nossos olhos estão voltados para o que diz a Tua palavra. Ela é o sentido de nós estarmos aqui, ela que nos ensina sobre Jesus, sobre esse acontecimento tão perfeito, e ela, mais uma vez, convida a hoje, junto àqueles pastores, junto aos anjos, adorarmos o Filho de Deus que se faz presente no meio da igreja e que precisa estar sempre nascendo em nossos corações. Pedimos nessa manhã Tua iluminação sobre nós, que haja paixão, que haja estímulo, energia, que haja deslumbramento em ler a Tua palavra, que isso aconteça, Senhor, aqui também, para o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, Efésios é muito interessante, é uma carta do apóstolo Paulo. Ele tem uma decisão muito prática quando escreve Efésios. Ele faz uma decisão de dividir de maneira bem simples o seu material. Nos 3 primeiros capítulos, né, de 1 a 3, ele fala da teoria, das doutrinas, enquanto nos 3 últimos capítulos, do 4 ao 6, ele vai falar mais da parte prática, né? Então, Paulo é esse exímio pregador. Pregador tem que falar a doutrina, mas tem que aproximar também da nossa vida real, né, do dia a dia do cristão. A gente não pode apenas falar de coisas teóricas. Paulo faz isso com maestria. E aqui no no capítulo 6, Paulo está tratando da família. Você lembra aí que no capítulo 5, ao finalzinho, ele fala do casamento, a relação dos maridos com as esposas. Mas no início do capítulo 6 aqui, que é o texto que a nossa revista trouxe como base,
Paulo, meus irmãos, vai enfrentar uma das relações mais complexas que existem. Nós temos um exemplo real aqui de manhã, né? Meus irmãos, a relação entre pais e filhos é uma relação muito interessante, mas é uma das mais difíceis, mais complexas, mais ricas. Eu lembro você, meus irmãos, que no casamento nós temos duas pessoas diferentes, que se unem num ponto comum. Na relação com os filhos, entre pais e filhos, é justamente o oposto. É o ponto comum que se desdobra em diferenças, em diferentes. Quantos abismos não existem entre os pais e os filhos? Você que é pai sabe disso, todos nós somos filhos, sabemos disso. É o chamado abismo geracional, né? Os jeitos da gente pensar, de ver o mundo, de entender os gostos, quanta diferença, quantas semelhanças, mas quantas diferenças entre pais e filhos, né? Tem aquele jeitinho, tem a personagem, é a cara da mãe, né? E o gênio do pai. Mas persistem esses desafios, porque realmente a relação entre pais e filhos é uma relação desafiante. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria apontar nessa manhã como o primeiro suporte que o apóstolo Paulo fala para que a família fique unida, fique estável. O primeiro suporte que Deus nos dá é que Ele torna possível a obediência e a valorização dos pais. Paulo começa aqui no versículo 1, já falando imediatamente do nosso texto, falando dos filhos, que já é interessante, meu irmão, né? Paulo não começa se dirigindo aos pais, mas ele começa se dirigindo aos filhos. Tem um comentarista chamado William Hendrickson, ele fala isso, inclusive chama a atenção para nós em igreja, que se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje e visse o que acontece em algumas igrejas, quando as crianças saem da EBD e vão para casa, ou elas não têm nenhuma participação no culto que acontece, Paulo ficaria horrorizado. Porque Paulo está falando isso para filhos de todas as idades. Para criancinha que já tem capacidade de entender, até aquele filho mais adulto. Então, todos os filhos precisam disso aqui que Paulo está falando. As nossas crianças precisam começar a entender, a averiguar, a captar a importância de escutar a palavra de Deus. Paulo começa com os filhos, dizendo: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Paulo talvez começa porque todos somos filhos, é uma área comum para todos nós, e ele começa com a primeira ordem, o primeiro mandamento, primeiro suporte de Deus, que é a obediência, meus irmãos. A obediência é algo necessário, óbvio, tanto é que Paulo diz aqui que isso é justo, a minha versão aqui na NVT traz isso é o correto a fazer, mas a versão que eu aprendi, a Revista e Atualizada, diz que isso é justo. Então Paulo está dizendo que a obediência de filhos aos seus pais é algo natural, é algo que se espera do bom senso, é um imperativo da consciência. Os filhos precisam obedecer os pais para que haja uma boa relação na família, porque é natural que assim seja, não é verdade? É uma atitude de gratidão, é uma atitude de estima, de reconhecimento a quem fez por você, a quem esteve com você nos momentos em que você não tinha capacidade de se autogerir, autogerenciar. Portanto, Paulo começa dizendo que é necessário que haja obediência. Por que Paulo está mandando os filhos obedecerem? Porque a obediência não é fácil, né, meus irmãos? Para nenhum de nós. Ninguém gosta de se submeter à ordem de outras pessoas. Ninguém gosta de ter a sua liberdade limitada por algumas balizas, por alguns entendimentos. Por isso a obediência é tão necessária para nós, e ainda mais nessa sociedade em que a gente vive, que as relações estão ficando cada vez mais difíceis, complexas, e que existe uma dificuldade de reconhecimento da autoridade. Então, Paulo fala que é importante que haja obediência. Muito bem. Mas nesse mundo em que a gente vive, meus irmãos, um mundo caído, com pessoas falhas, vencidas pelo pecado, e ainda mais do que isso, com essa distância que eu mencionei de gerações, de pais tão diferentes dos filhos, de realidades tão díspares, como é possível que ainda haja filhos obedecendo seus pais?
Paulo lança a mão da palavra de Deus. Ele lembra lá do sexto mandamento, não é isso que acontece agora? Ele, no versículo 2 e no versículo 3, vai, além de dar o mandamento moral, filho, você precisa obedecer seu pai, porque é um imperativo da realidade, da ética, é o esperado numa boa sociedade. Você também tem ordenação disso na palavra de Deus, é o sexto mandamento: honre seu pai e a sua mãe. E Paulo vai fazer esse comentário: esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, veja que além de ser um dever moral, além de ser uma ordenação divina, uma ordem do Pai Celeste de Deus, Paulo lembra, talvez para estimular a nossa obediência, que existe um plus, que existe um bônus de se obedecer. E aqui é muito interessante a gente notar. Esse é o primeiro mandamento, não no sentido ali da ordem dos mandamentos. A gente sabe que os 10 mandamentos a gente pode dividir em 2 tábuas. Tem 4 primeiros mandamentos que se referem à relação entre o homem e Deus, e mais 6 mandamentos que são correspondentes da relação entre o homem e os outros seres humanos, os seres humanos com eles mesmos. O primeiro dos 6 mandamentos dessa segunda tábua é: honra o seu pai e a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe, diz o apóstolo Paulo no versículo 3, porque se você honrar seu pai e a sua mãe, tudo lhe irá bem, e você terá vida longa na terra. O apóstolo Paulo aqui muda um pouquinho o fraseado de Êxodo 20, versículo 12, meus irmãos, porque lá em Êxodo a promessa é para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá, ou seja, lá em Canaã. Os hebreus estão indo para Canaã. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, muda para a nossa realidade aqui do Novo Testamento, né, nos dias de Jesus, dessa nova aliança, para que você tenha vida longa na terra. Então, meu irmão, perceba aqui que essa promessa que Deus promete ao filho obediente, o bônus de uma boa vida longa. É bom ser obediente, porque é um dever da moral, é um dever de um servo de Deus, mas também porque existe promessa, porque existem efeitos para esse ato, para essa atitude de confiança e obediência aos pais, meus irmãos. E aqui, como eu prometi, eu não quero cansar muitos irmãos, mas alguém pode estar pensando aqui, mas será que essa mágica acontece assim mesmo na vida prática? Será que as pessoas que obedecem, elas vivem mais? É disso que o apóstolo Paulo está falando? É por isso que quem obedece os pais tem promessa de viver uma vida centenária? Não é necessariamente isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. Eu concordo aqui com o William Hendrickson. Você pode alcançar uma vida longa e ser um filho desobediente. Você pode ser uma pessoa piedosa e por alguma razão ter a sua vida, pelo menos aos olhos humanos, ter uma vida mais curta, morrer cedo. O que a palavra de Deus está prometendo aqui é um unido ao outro. Veja bem, se você honrar o seu pai e a sua mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então nós temos junção dessas duas coisas. O que a palavra de Deus promete é uma vida alongada, boa. É uma qualidade de vida. Então, o bônus aqui apontado é para qualidade de existência. E eu lembro que nessa semana, na verdade, há 2 semanas atrás, aconteceu um fato interessante, né? O tribunal alemão condenou uma mulher de 97 anos por participar ali da morte de 10 mil judeus em um dos campos de concentração ali no período nazista. Ela foi condenada a 2 anos de prisão aos 97 anos. Embora com suspensão de pena, existe a possibilidade de comutar essa pena, mas aos 97 anos, aquela senhora está sendo exposta a essa vergonha. Vida centenária, mas não uma vida boa. Então, é por isso, filhos, que nós precisamos obedecer aos nossos pais.
Se nós queremos projetar dias felizes, nós precisamos ter esse senso. E é isso que o apóstolo Paulo também está trazendo à nossa memória aqui. A honra é maior do que a obediência, porque não é apenas uma atitude externa. Não é apenas cumprir a ordem feita, a ordenação, o que o pai mandou. É você guardar no coração, é você nutrir respeito, você reconhecer o valor dos seus pais. Como nós precisamos disso hoje em dia, como nós precisamos ter na nossa casa esses valores sendo cultivados, esculpidos. Tenha certeza, meus irmãos, que muito do que a gente tem visto hoje aí, de maus cidadãos, de pessoas com pouca moral, são pessoas que não aprenderam, que não cultivaram esse respeito em casa. Se eu não tenho respeito pela minha primeira autoridade, que é o meu pai, eu não vou respeitar as outras autoridades, eu não vou ter uma boa relação com as outras pessoas. Como diz a antiga frase, né? Os bons costumes, modos se aprende em casa. Né? O costume de casa vai à rua. Portanto, meus irmãos, vamos pedir que Deus nos dê esse suporte para a gente reconhecer os valores na nossa família. Você reconhece o valor do seu pai? Da sua mãe? Sei que é uma relação doída às vezes. A gente tem pessoas diferentes. Talvez o seu pai não foi aquele pai que você imaginava, sua mãe não foi aquela mãe, né? Mas todo pai, toda mãe tem pelo menos o fato de ter sido o canal que Deus escolheu para trazer você ao mundo, e isso já deve inspirar em cada um de nós o respeito, a dignidade. E estou tentando não me alongar muito, mas estou, né? Em última instância, meu irmão, nos ensina que nós não somos deuses. Eu e você viemos de uma origem, nós tivemos um começo. Nós devemos a nossa existência a outras pessoas. E toda vez que a gente lembra de honrar o pai e a mãe, a gente baixa a bola. A gente tem que ser humilde, a gente lembra que a gente não é tudo isso que a gente imagina. Em segundo lugar, meus irmãos, o segundo suporte que o apóstolo Paulo nos dá aqui também para estabilizar a família é que Deus determina a forma e o conteúdo da criação dos filhos. Agora o apóstolo Paulo, aqui no versículo 4, que é o nosso último versículo, ele se vira para os pais. Eu vou mencionar aqui para os irmãos que pais aqui, concordo também com William Hendrickson, a palavra no grego aqui, na verdade mesmo, é masculina. Tá? O que o apóstolo Paulo está falando é sobre os pais no sentido masculino, o pai mesmo. Ele já tinha falado aqui da relação maridos e esposas, né, no versículo 21 até o versículo 31 do capítulo 5, mas nada impede, óbvio, que o que ele está falando aqui seja aplicado também às mães. Só que tem um porém, tem algo interessante, né? O comentarista diz aqui que talvez o apóstolo Paulo se dirige para os homens por conta da cultura da paternidade, principalmente nos dias de Jesus. As mães têm um coração mais dócil, mais aberto, e é natural que os pais não tenham esse mesmo trato com seus filhos. Por isso o apóstolo Paulo começa, ao falar com os pais, indo na raiz do problema. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Vocês sabem o que acontecia, meus irmãos, na época de Jesus? William Barclay, um dos estudiosos da Bíblia, diz que o pai tinha no Império Romano um poder chamado de pater potestas, que dava ao pai poder absoluto sobre os filhos. O que isso quer dizer? O pai, na família romana, podia vender seus filhos como escravos. Podia colocar os filhos para trabalhar nos campos acorrentados. Podia deserdar os filhos, não te quero mais, não te conheço mais como filhos. Podia até mesmo condenar um filho à pena de morte. Era o poder pleno que os pais tinham. E você pode imaginar, então, como era difícil ser filho naquela época. Não era muito raro você encontrar excessos da paternidade. O que Paulo está atacando aqui, que não pode ocorrer na família cristã, é o abuso de autoridade que irrita os filhos. Paulo fala, muito pelo contrário, ele qualifica
essa relação dos pais com filhos, como ele qualificou aqui dos filhos com os pais. A obediência dos filhos deve ser no Senhor. O ensino dos pais para com os filhos devem ser também do Senhor. Eduquem com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Estão percebendo o suporte? Não é qualquer tipo de obediência. A obediência na família de cristã está no Senhor, amparada pelo suporte do temor a Deus. O ensinamento também vem do Senhor. Deus determina a forma e o conteúdo. É na disciplina do Senhor. A forma de se ensinar é na disciplina. É seguindo as balizas, o jeito, o amor que a gente copia de Jesus, de tratar seus discípulos. O amor do pai com o filho. E o conteúdo é na instrução do Senhor. Os filhos precisam da instrução, das verdades, das doutrinas, dos ensinamentos que fluem da palavra de Deus. Então, já está posto como deve acontecer essa relação dos pais com os filhos. Os pais precisam deixar de lado os caprichos de sua vontade, não podem cometer esses excessos que acontecem hoje em dia. Quantos pais não são negligentes, caprichosos, né? Ô, meu filho, eu quero que você vá comprar lá para mim. Deixa eu ver, meu Deus, quero que você vá comprar um flau, mas eu não quero esse flau aqui da esquina, não. Eu gosto do flau lá de Estrela. Vá comprar para mim lá. Capricho da vontade, né? Não irrita o filho. Não precisa esse exagero, né? Não precisa essa obstinação. Os pais são convidados para manter uma família estabilizada, a educar na disciplina e na instrução do Senhor, que é esse temor que Deus dá aos pais e que todos nós precisamos repetir como pais, né? Pais no sentido masculino, e a gente amplia aqui também para as mães. Os filhos precisam mais do que nunca da disciplina e da instrução do Senhor. Talvez, meus irmãos, o que está acontecendo hoje em dia não é o abuso de autoridade, mas é o desuso da autoridade. O excesso hoje não é mais o capricho, mas é a negligência. Filhos que são abandonados nas séries de TV, Netflix, celular, enfim. A gente precisa lembrar disso para ter uma família estabilizada. E por fim, meus irmãos, o terceiro é uma aplicação prática, tá? O terceiro suporte que eu enxergo aqui é uma comparação natalina, tá? E aqui eu vou terminar essa mensagem. A gente também pode enxergar na relação do Natal, que Paulo aqui aborda entre pais e filhos, a relação entre o pai e o filho, entre Deus Pai e o Deus Filho, que nós nos lembramos agora no Natal. Portanto, se eu pudesse apontar um terceiro suporte para a família ficar unida, estabilizada, seria que Deus transforma a família numa relação de entrega. Nós vimos dois polos aqui em Efésios 6, de 1 a 4, dois polos com deveres, com responsabilidades, mas, meus irmãos, isso é impossível se não houver amor. E você quer uma prova maior de amor numa família do que o amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? A criação de filhos sempre será um desafio para os pais. Sempre, meu irmão. Cada etapa da sua vida com o seu filho, com o seu pai, vai ter um desafio, especialmente com os filhos, né? Por isso, o pai entrega o seu filho ao mundo. Não é isso que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ao mundo. Quantos pais preocupados com seus filhos? Ah, meu Deus, como é que vai ser o meu menino nesse mundo terrível de hoje em dia, de desenhos da Disney? Oh, meu Deus. Como será? Esse menino não vai aguentar, né? Meu Deus. Oh, rapaz, começou agora, né? Isso. A gente tem talvez esse excesso de preocupação, mas o pai não teve medo, não teve limites, não se recusou de entregar o seu filho ao mundo que não o recebeu. Portanto, meu irmão, que é pai, você que é mãe,
Vamos aprender hoje com a palavra de Deus, no espírito do Natal, que não há criação no mundo sem a entrega dos filhos. Entregue seu filho a Deus, e Deus fará o seu filho viver no mundo. Deus entregou o seu filho para que salvasse o mundo, para viver nesse mundo. E porque Deus entregou o seu filho, Deus fez o seu filho vencer na cruz. Em segundo lugar, meus irmãos, a obediência também sempre vai ser um desafio para o filho. Sempre é difícil conviver com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com concepções de mundo diferentes. Meu pai não me entende, minha mãe não sabe, não está vivendo isso, não sabe nem o que é eu estou passando. É difícil. Né, Natália? É difícil. Por isso, meus irmãos, a gente precisa ver o Filho de Deus. O que fez o Filho de Deus? O Filho de Deus se entregou ao seu Pai em amor. Eu lembro da oração do Filho de Deus lá no Getsemane: Pai Santo, tudo te é possível. Em algumas outras versões, todas as coisas te são possíveis. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Obedeça ao seu pai, meu filho. Tenha respeito, valorize o seu pai, porque Deus nos ensina, através de Jesus, que não há obediência sem entrega aos nossos pais. Por fim, meus irmãos, Deus é o nosso fundamento de família estável. Quer olhar para uma família vencedora, uma família modelo, olhe para a família de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas em perfeita harmonia, convivendo em amor. É possível nós vivermos hoje, sim, meus irmãos, uma vida de criação e obediência em família, pois Deus nos entregou o seu Espírito Santo como o sustentador das nossas vidas. Então, que a gente tome Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, como não apenas os exemplos, mas como os suportes para a nossa família, para vivermos vidas de entrega ao Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.